tudo bem? Como vocês estão? Aqui é a Mônica e hoje eu venho mostrar aqui para vocês quais foram as minhas leituras do mês de fevereiro. Nesse mês eu fiz uma TBR, né, a famosa To Be Read, que a gente pegou do YouTube gringo e acabou adaptando para cá. Então aquela listinha de leituras que eu gostaria de fazer e foi exatamente o que eu li. Eu fiz uma lista bem modesta com 4 livros, 2 que eu já estava lendo em meses anteriores e coloquei 2 curtinhos para fechar a lista e quem sabe ler mais alguma coisa, mas acabou não acontecendo. Eu li apenas esses 4 livros, mas estou super feliz e vim então compartilhar aqui com vocês. Não esqueçam também de colocar aqui nos comentários quais livros vocês leram no mês de fevereiro, porque eu adoro pegar dicas com vocês. E caso você não seja inscrito aqui no canal, fica o meu convite para você se inscrever. Toda semana eu publico vídeos por aqui comentando sobre as minhas leituras e temas relacionados aos livros. Bem, no mês de fevereiro eu fiz um compromisso comigo mesma de ler um livro que eu já havia comentado com vocês várias vezes. E se vocês me acompanham, vocês sabem que eu estou falando de O 15 de Raquel de Queiroz. Esse é um livro super curtinho, mas que eu sempre deixava para depois e acabava não lendo. Aliás, eu nunca tinha lido nada dessa escritora. Então eu pensei que o mês de fevereiro seria o momento adequado para fazer isso e acabei lendo só no finalzinho do mês, mas eu li, gente. Então eu vou comentar com vocês um pouquinho a respeito desse livro. Esse livro vai falar a respeito da grande seca que aconteceu em 1915. E a Raquel de Queiroz escreveu esse pequeno romance apenas aos 19 anos de idade. Ela estava pertinho ali de completar os seus 20 anos. Eu já fiquei passada com isso, porque quando você começa a ler, você já percebe a grande qualidade na sua escrita. Apesar de ser um livro curto, é um livro que vai abarcar muitos temas e os sentimentos de algumas pessoas que vivem em situações diferentes ali naquele contexto da seca. Todos são impactados pela seca, mas de forma muito diferente. A Raquel de Queiroz escreveu o livro inspirada nos relatos que ela ouvia, né, nas histórias que ela ouvia a respeito desse triste episódio. E ela então publica o livro no ano de 1930. A gente vai ter na história uma família de retirantes, que vai ser, eu acho, que o que a gente espera, né, de um livro que vai retratar um momento tão difícil, né, de seca, que as pessoas não conseguem se sustentar, trabalhar, se alimentar, então elas precisam migrar para um outro local. A família de retirantes que a gente vai acompanhar é do Chico Bento. Ele trabalhava em uma fazenda, cuidava, né, dos animais, e como a seca estava se prolongando já muito, então a gente já começa o livro no meio desse acontecimento. A dona da fazenda disse para simplesmente ele abrir as porteiras, deixar os animais partirem, né, ficarem livres, e ele fica totalmente, né, sem a possibilidade de qualquer sustento, sem uma perspectiva. Então ele decide sair dali, né, do Ceará e ir em direção ao Amazonas, porque se ouvia falar que as pessoas ali conseguiriam um sustento, enfim. Ele fica com esse sonho e vai então com a esposa e os seus filhos. Só que a história já começa a dar errado porque eles não conseguem partir de trem, eles têm que ir a pé mesmo. E aí vai começar todas aquelas angústias da fome, da falta de perspectiva, de cada dia as coisas piorarem. Então a gente vai acompanhando o dia a dia deles, a dificuldade que cada dia aparece, e o coração da gente vai ficando cada vez mais apertado acompanhando essa família. Além deles, a gente também vai acompanhar um outro núcleo, que é o da professora Conceição, que é a primeira personagem que a gente conhece nessa trama, ela e a sua avó. A gente vê que no momento que a gente começa a ler esse livro, ela está na casa da avó de férias, então ela é uma mulher, de certo ponto, né, independente, tem o seu trabalho, e ela parece que já aceitou que vai ser uma solteirona, mas a gente vê que não é bem isso, né? Ela até parece que ela tá tudo bem ali, vai ser uma mulher solteira, independente, enfim, mas a gente vai percebendo que ela tem sim, nutre na verdade, né, um sentimento pelo seu primo, o Vicente. A história do Vicente também no livro é muito interessante, porque o Vicente é de uma família que tem posses ali, né, tem uma propriedade, e que na verdade gostaria que ele saísse dali e fosse estudar, e virasse um doutor, virasse gente, até é um termo que a Raquel de Queiroz coloca no livro
como o seu irmão, que é um doutor. Então ele tem esse sentimento de despeito realmente pela família, porque ele vê que ele precisa se enquadrar em algo que ele não se identifica, né, para ser valorizado, para as pessoas o tratarem de uma maneira diferente. E o Vicente também nutre um sentimento pela Conceição, só que por uma falta de comunicação, por alguns desentendidos, ele identifica na Conceição o mesmo comportamento que ele já está habituado por parte dos seus pais. Então ele acredita, né, isso já na cabeça dele, não é um fato realmente, que ela também o vê de uma maneira inferior, porque como ela é uma pessoa que lê muito, coisa que ele não faz, então ele vê essa distância entre os dois, ele não quer de forma alguma ser tratado dessa forma, que ele acredita, né, que ela o vê. Então esses personagens que eu mencionei para vocês, né, esse primeiro núcleo da família, e em seguida a Conceição, a sua avó, o Vicente, eles se conhecem, tá? Então eles conhecem a família do Chico Bento, porque eles estão ali mais ou menos numa mesma região. Em alguns pontos a gente vai ver diálogos entre esses personagens, mas as tramas elas andam separadas. Então a gente vê claramente o sofrimento dessa família e o sofrimento do Vicente também, porque ele não abandona a sua propriedade, ele tenta ali a todo momento salvar os animais que estão morrendo de fome, e esse amor que não consegue, né, se concretizar, que fica nessa briga aí por todo o livro, entre ele e a Conceição. Então é um texto muito bonito que vai mostrar várias camadas assim dos sentimentos humanos, das angústias principalmente, mas não é piegas. A Raquel de Queiroz ela não força nada ali, é tudo muito real, muito factual, então é uma leitura muito fluida, uma leitura que a gente consegue fazer em poucos dias, aproveitando bem o texto, assim, sem correr, sem nada, porque é um texto que anda bem. E assim, eu fiquei muito admirada pela qualidade, principalmente porque a Raquel escreveu muito nova esse livro, então você sai realmente da leitura com uma sensação muito boa, foi uma baita experiência. É claro que eu tô com vontade de ler outras obras da escritora, então se você tiver alguma sugestão para me dar, eu sei que Memorial de Maria Moura é muito elogiado, que ela escreveu bem mais para frente, né, na sua vida. Enfim, deixem aqui a sua sugestão para eu ler outros livros da Raquel de Queiroz. Outro livro que eu peguei para ler, gente, bem curtinho, mas de grande importância, é Teogonia, do Hesíodo. Eu li nessa edição da Martin Claret, que também tem Trabalhos e Dias, só que eu só li Teogonia. Esse texto está em prosa, há uma introdução, comentários a respeito do Hesíodo e do período, né, que essa história foi criada. O Hesíodo, ele era um pastor de ovelhas e na época não havia nem a escrita ainda, gente. Então as palavras eram cantadas. Não havia cidade-estados, tá? Foi um período arcaico, tá? Da antiguidade, por volta do século 7 a.C. E logo no começo desse texto, ele vai falar das musas, né? Porque toda essa história que ele vai contar pra gente, da origem dos deuses, do universo, ele ouve das deusas, né? Então ele é um porta-voz ali das deusas que são filhas de Zeus e da deusa da memória, né? Então elas têm esse aspecto muito importante da linguagem, de contar ali fatos ocorridos, né, no passado, na mitologia grega. No texto, né, da Martin Claret, está tudo separado em tópicos, então quando ele vai falar de Zeus, por exemplo, vai estar lá um subtítulo, para facilitar, né, a nossa compreensão. Então Zeus ali é muito glorificado, mas a gente vai ver a origem de tudo, porque o poeta vai apresentar 3 gerações de deuses, vai falar do embate de Zeus com seu pai Cronos, o surgimento dos deuses olímpicos. Então eu li esse texto antigo com a intenção de ler Ilíada ainda esse ano, para começar a me ambientar. Mas como tem muitos nomes, né, eu sabia que seria para mim também um texto de consulta. Então com certeza eu vou voltar várias vezes, para entender melhor alguma coisa, para me lembrar de alguma coisa, porque como eu disse, são muitos nomes. As musas, por exemplo, né, são 9. Então foi esse meu primeiro contato para fazer esse esquenta, para começar a ler essas grandes obras da antiguidade. Então Ilíada, Odisseia, e aí a gente vai conversando, eu vou comentando com vocês. Agora eu vou falar de 2 livros que tem vídeo aqui no canal. Eu vou deixar os links aqui no box de informações, lembrando sempre para vocês
que eu deixo todos os links importantes aqui, então sempre vale a pena você dar uma olhadinha aqui no box de informações. Tem meu link de afiliado da Amazon, caso você queira apoiar aqui o meu trabalho, meu link para o Instagram, enfim, vale a pena você dar uma olhadinha e eu vou deixar também o link para esses livros, tá? Eu vou comentar primeiro então rapidamente sobre por que nós dormimos, do Matthew Walker, que é um neurocientista. O subtítulo desse livro é A Nova Ciência do Sono e do Sonho. Então, ele vai falar principalmente do sono. Tem muitas páginas aqui dedicadas ao sono. Mais uns 3 capítulos do livro, assim, mais pro finalzinho, ele vai falar a respeito dos sonhos também. Esse é um livro que você não precisa ler na ordem, tá? Os capítulos. Então, sei lá, se você tem interesse em saber dos sonhos, não quer esperar chegar nessa parte do livro, você pode começar por esse capítulo sem problema nenhum. No final do livro a gente vai encontrar, de forma assim, bem resumida, os pontos principais para a gente ter uma boa noite de sono, que vai proporcionar, claro, muito mais saúde pra gente, mais qualidade de vida, que é a chamada higiene do sono. Até nesse vídeo que eu comentei com vocês que eu gravei, eu falo todos os itens, tá? Porque são dicas ótimas, mas a principal delas, né, eu vou falar aqui para vocês, é você dormir e acordar sempre no mesmo horário, até nos finais de semana também. Isso ajuda muito você a regular o sono, ter as horas necessárias, né, para dormir, para se restabelecer. Ele explica que essa coisa de, eu tô bem dormindo 5 horas por noite, isso é muito raro de acontecer. Tem um gene específico que pouquíssimas pessoas têm, e essas pessoas dormem 6 horas por dia e estão realmente bem, mas que isso é muito difícil, né? Então, o mais provável é você achar que tá bem, né, que você tá dormindo o suficiente, porque a gente não tem noção disso. Esse livro, ele é recheado de experimentos que foram feitos, estudos que foram feitos. Então, a todo momento, ele tá mostrando, né, os avanços da ciência em relação ao conhecimento, né, do que se passa no nosso cérebro, como as ondas cerebrais estão funcionando em determinado momento do sono, então na fase REM, na fase NREM. E aí fica muito claro que você não se dá conta, não percebe o quanto você está precisando, na verdade, dormir, né? Você podia ter um desempenho muito melhor se você dormisse o tempo necessário, que sim, é por volta de 7, 8 horas por noite. E ele também fala uma coisa muito interessante, que era muito feito, né, pelos nossos antepassados, que é tirar aquela siesta, sabe, depois do almoço. Uma meia hora, 40 minutos, isso faz muito bem para a saúde. É claro que com a industrialização, com o trabalho, fica mais difícil fazer isso, né? Mas até em algumas empresas, a gente vê que esse espaço, né, para dar um descanso, ali tirar uma soneca, é oferecido para os funcionários. Quem sabe isso aumenta aí nos próximos anos, vamos ver, porque realmente o rendimento vai aumentar muito, tanto no trabalho quanto na vida pessoal, enfim. Então é um livro muito útil, repleto de informação. Se você quiser saber mais a respeito, eu recomendo que você assista esse vídeo que eu gravei, que está disponível aqui no canal. Por fim, gente, eu vou falar da leitura conjunta que a gente concluiu na metade aqui do mês de fevereiro, que foi História da Solidão e dos Solitários, do Georges Minois, que é um historiador francês. Tem muitos livros publicados aqui no país pela editora Unesp, e esse foi o meu primeiro contato com esse escritor e valeu muito a pena. Esse livro é maravilhoso, é realmente uma viagem, a gente embarca aqui desde a antiguidade e vê como a solidão foi encarada durante toda a história da humanidade, basicamente. Claro que ele vai focar muito na parte, né, ocidental, na história ocidental. Em alguns momentos ele vai falar mais a respeito da França, realmente, da história francesa. Mas ele dá um belo apanhado, é um baita livro, tem muita referência aqui. Ele vai focar também muito no pensamento de alguns filósofos. Ele começa mostrando como na antiguidade a solidão tinha um aspecto muito negativo, né, de punição, de exílio. Depois ela vai ter um aspecto mais religioso, então de algumas pessoas se afastarem, buscando a salvação. Então ele vai falar dos eremitas. Depois dos cenobitas, então você se afastar, mas com um grupo de pessoas que tinham um certo contato, e aí isso vai acabar caindo, né, nos mosteiros. Ele também vai falar um pouquinho a respeito disso. E a gente continua esse passeio na história, na era medieval, na Renascença, no Iluminismo, aí no século XIX, no século XX, e o final do livro é incrível. Ele vai fazer uma baita reflexão sobre os dias atuais, e eu saí realmente encantada dessa leitura. Gravei um vídeo aqui para vocês, então também vou deixar o link aqui no box de informações,
Mas se você quiser apoiar aqui o canal por R$ 2,99, você tem acesso a todos os vídeos que eu gravei para essa leitura conjunta. Então, quando você assina aqui a área de membros, você vai ter acesso a todos os vídeos que eu já gravei, tá? Por R$ 2,99 é apenas desse livro aqui, porque agora a gente está na segunda leitura, que é O Perigo de Estar Lúcida, da Rosa Monteiro. Mas aí as leituras, né, vão se acumulando e você vai ter acesso a todos esses vídeos. Então, se você quiser saber mais a respeito, com maior detalhe, eu gravei vídeos para cada meta. Agora eu não lembro exatamente quantos vídeos eu gravei, mas aí eu vou comentar realmente, né, sobre cada capítulo e você vai ter uma boa noção desse livro, né? Por R$ 2,99 eu acho que vale a pena você conhecer, eu recomendo muito. Gostei muito da escrita do Minuá, ele escreve de uma forma assim muito acessível e foi uma baita experiência de leitura, eu gostei bastante. Aliás, todos os livros que eu li no mês de fevereiro foram muito bons, eu fiquei muito feliz com essas leituras. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero que vocês tenham tirado boas dicas. Quero agradecer também aos membros do canal por lerem comigo tanto os livros de não ficção, como foi esse, né, do Minuá, como os livros de ficção, que atualmente a gente está lendo, E o Vento Levou, da Margaret Mead. Então, gente, muito obrigada por vocês terem assistido esse vídeo até aqui e eu espero vocês em um próximo aqui no canal. Até lá, tchau, tchau!